Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Muito bom estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso, grande e soberano nas nossas vidas. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 42. Amém? Atos 2, versículo 42. Nós vamos ler até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade hoje, terça-feira, culto sobre o Espírito Santo. Nós já vimos há uns 3 ou 4 cultos anterior, palavras sobre o Espírito Santo. Nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. O pastor, semana passada, pregou sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o Espírito Santo. Que Deus nos conceda graça, conhecimento, entendimento da palavra dele, para cada dia a gente crescer mais e mais no conhecimento do Senhor e no conhecimento de quem é o Espírito Santo. Nós vamos ver, a partir desses versículos, as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos falando de um período em que os discípulos estavam, então eu vou usar a palavra do pastor Hernandes Dias, que fala assim, que nesse período aqui os discípulos eles estavam acuados, presos, dentro de suas casas, com medo de serem presos pelos judeus. Então, eles vão ao templo e orando, eles recebem o Espírito Santo, que até eles tinham o Espírito, mas era residente. Eu gosto muito quando o pastor Hernandes fala isso, fala assim que o Espírito Santo é residente até então. Com o dia do Pentecostes, que é a descida do poder do Espírito, o Espírito Santo se torna presidente na vida dos discípulos. E a partir daí, então, os discípulos agora, eles serão presos, não com medo dos judeus, mas a partir daí eles serão presos porque eles começam a pregar o Evangelho com ousadia e com poder e são perseguidos. Mas eles não ficam intimidados, irmãos, mesmo com as ameaças de perseguição, de lutas, de prisões, eles não estão nem aí para isso, porque eles têm então o poder do Espírito Santo e começam a trabalhar, começam a executar o mandamento do Senhor Jesus, que é ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós veremos hoje, as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu pus aqui no meu manual aqui de estudos, uma introdução que eu peguei em alguns livros, que depois eu posto as referências lá no grupo da igreja para os irmãos, que fala assim, o cristianismo enfrenta uma de suas piores crises desde os dias da sua fundação. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler o livro Heróis da Fé, vai testemunhar isso. Aqueles homens, então, vivem dias diferentes dos nossos. São dias difíceis, mas a crise no Evangelho, no cristianismo que nós temos vivido nos dias atuais, irmãos, é muito difícil. Por quê? Nós temos nascimentos de muitas igrejas, de várias denominações. E como saber qual a denominação, qual é o local correto, qual é o lugar que está pregando a verdade? Porque nós temos aí um cardápio de denominações. Se você escolher, você tem para todo o seu gosto. Tem para o gosto do pastor, tem para o meu, tem para o de Júlia, tem para o de Jana, tem gostos, é cardápio mesmo de denominações. Mas qual é a verdadeira? Qual está falando a verdade?
E aí dá um nó na cabeça de muitas pessoas, porque muitos vão para a denominação A, buscando alguma coisa lá, não encontra, aí muda para B, na B é pior, vai para C, melhora um pouquinho, vai até o alfabeto todo, e aí ele não consegue encontrar-se. Por quê? Porque está muito difícil. É um cristianismo muitas vezes barato, sujo, porque não é o verdadeiro cristianismo. Então, homens, né, como nós, pessoas, temos vivido um cristianismo difícil, um cristianismo que está em crise. Se, por um lado, esse cristianismo é tão conhecido, falado, né, frequentado, por outro lado, nós temos um cristianismo esfacelado, descaracterizado, que não tem vivido a verdadeira palavra, como é os dias de hoje. E aí, diante, né, de milhares de igrejas que surgem a todo momento, como nós vamos saber qual é a igreja ideal? E também fala-se muito sobre o Espírito Santo. Busca-se também muito o Espírito Santo, mas nós continuamos carentes do Espírito Santo, porque muitas vezes nós não temos buscado verdadeiramente o Espírito Santo. Alguns de nós têm buscado poder, porque é bonito falar de poder, né? Floreia-se o dom do Espírito, os dons do Espírito. Mas como o pastor pregou quinta-feira passada, e o fruto do Espírito que evidencia o verdadeiro cristão. Quantos têm buscado o fruto do Espírito? Mas o poder, sim. Por quê? Porque é bonito. Repito, porque é bonito. Porque chama a atenção. E aí fica um cristianismo falso, um cristianismo sem coluna, um cristianismo que vai só nas quatro paredes, mas quando passa de lá, a gente não consegue ver os testemunhos desses cristãos. E nós vamos ver, então, começando a partir do versículo de número 42, nós vamos ver passo a passo, né? Não demora, irmãos, são apenas 3 tópicos que eu consegui condensar. O texto é maravilhoso, dá para estudá-lo milhares e milhares de vezes, sem ser repetitivo, porque tem várias marcas dessa igreja aqui, que é a igreja que começa né, em Jerusalém, através, então, da descida do Espírito Santo, mas eu resumi em 3 tópicos. O primeiro é, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmão, se eu perguntar aqui para vocês, o que é doutrina? Quem levanta a mão e diz algo do que é doutrina? O que você entende por doutrina? Dejana falou que é ensinamento. Alguém mais? Muda a fala, discorda? O que é doutrina? Quando fala para você, doutrina. Ninguém mais pensa diferente? Ou tem medo de falar? Né? Porque nós vamos se apegar à palavra doutrina. Muito tem se pregado que não há como conciliar doutrina com a vida do Espírito. Dizem que esse negócio de estudar esfria, que a letra é morta, mas o Espírito Santo inspirou o registro na palavra de Deus. Então, doutrina é ensinamento, conhecimento. Tem um grupo de pessoas, né, que se dizem cristãos, alguns grupos por aí, que confundem doutrina com usos e costumes. Já falaram para vocês que doutrina é tipo de roupa, tipo de corte de cabelo ou não corte de cabelo, e por aí vai, né? E outras coisas mais aí. Do uso, do não uso disso, do pode isso, não pode aquilo, né? Pode ter televisão em casa, não pode ter televisão. A doutrina diz que não pode ter. Não é doutrina, irmãos, é usos e costumes, né? A denominação se apegou àquele costume e está passando para frente. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, acham que é doutrina. Mas não é. Doutrina é ensinamento da palavra, é conhecimento da palavra. Isso é doutrina. Então, esse grupo aí que diz que usos e costumes é doutrina, não confere, não bate, não é verdade, irmãos. Tem outro grupo também que diz que né, usa a palavra doutrina para chamar a atenção, doutrinar, né? Que a gente fala assim, vou doutrinar uma pessoa, vou chamar a atenção. Sim, porque você está dando conhecimento a essa pessoa. Quando ela erra,
a gente chama para o conversar, doutrinar. Aí sim, é conhecimento, é ensinamento. É o que a Bíblia diz para nós. A respeito do Espírito Santo, que quando inspira a palavra, estão lembrados do Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, doutrina, ensinamento, conhecimento, estudar a palavra do Senhor, irmãos, não é esfriar o Espírito Santo. Não é matar o Espírito Santo, como tem alguns irmãos de outras denominações, ou talvez até mesmo dentro da nossa, que se apega a dizer que quem estuda, quem passa parte do seu tempo estudando, e fala assim, não buscando o Espírito Santo, está errado. Não, irmãos, estudar a palavra do Senhor é buscar o Espírito Santo. O que nós aprendemos? Que o Espírito Santo é terceira pessoa da Trindade. A Bíblia fala isso para nós. Então, como estudar a palavra do Senhor não é aprender sobre o Espírito Santo, não é buscar o Espírito Santo. Então, estudar a palavra do Senhor, estudar as doutrinas que estão na palavra do Senhor, que o pastor já tem trabalhado algumas doutrinas e vai trabalhar muito mais conosco aqui, nos ensinar, é sim buscar o Espírito Santo, é sim estar com fervor no seu coração de buscar o Espírito Santo. Já é o Espírito Santo te induzindo a estudar mais a palavra do Senhor, a obter mais e mais conhecimento sobre o Espírito, sobre Deus e sobre Jesus. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, nós não queremos até muitas vezes acordar mais cedo ou tirar um determinado tempo aí para ler, para estudar, para pegar outros livros para fazer isso. Já é uma ação do Espírito Santo que está residindo em nossas vidas, fazer isso, induzirmos a lermos a Bíblia, a estudarmos, a aprendermos mais e mais. Não é por nossa força, não é por nosso querer. Por nosso querer, a gente fica debaixo do lençol, dormindo até mais 7 horas da manhã, 6, 7h30, 8. Dias chuvosos, vai orar, vai ler Bíblia. Não, bora ficar debaixo da coberta assistindo uma televisãozinha aí, uma Netflix, não é? Mas o Espírito Santo nos incomoda. Vai ler, você tem que ler a Bíblia para adquirir conhecimento, para aprender mais e mais sobre a palavra, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o próprio Espírito Santo. Então, doutrina é ensinamento. Existe também um grupo, irmãos, que esse é mais um dos abomináveis, né? Homens e mulheres que precisam aprender mais sobre o Senhor. São os homens e mulheres que sorteiam a palavra de Deus. Já viram? Conhecem? Né? Fecha os olhos e fala assim, vou abrir aqui onde o Senhor me mandar e eu vou pregar. Pá! Aí abre, aí lê, e aí desce a ripa, né? Irmãos, não estou generalizando de que o Senhor mostre a palavra, que o Senhor conduz, sim, mas fazer disso uma prática rotineira, não se preparar, não estudar, ir lá fechar os olhos e chegar lá em cima da hora e abrir a Bíblia e começar muitas vezes a falar asneira, bobeira, porque não se preparou, isso não condiz em estar inspirado pelo Espírito Santo. Repito, irmãos, que não estou generalizando, que eu conheço, já fui testemunha viva de que foi aberto e o texto fala, porque a palavra por si já fala, já nos mostra, já nos ensina, mas fazer disso uma prática, né? Não se preparar, não estudar, não ler, não orar, isso aí não é inspiração do Espírito Santo. Vai ficar sorteando palavra, botar o dedo em cima aqui, vai fechar o olho e, puf, bota o dedo em cima do versículo. Ó, irmão, Deus mandou você, ó. E aí a pessoa fica, ó, irmão, é inspirado, viu? O Espírito Santo ali fala mesmo. Então, assim, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com algumas práticas que a gente vê por aí e que se diz ser práticas inspiradas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é inspiração pura. A Bíblia já está escrita para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar e para nos fazer conhecedores do Senhor Deus. Nós temos como maior testemunha de ter usado a palavra de Deus para ensinar foi Jesus. Jesus ensinou o tempo todo no seu ministério aqui na terra. Quando ele tinha, né, fase aí de juvenil, dos juvenis,
Onde que Jesus foi encontrado por sua mãe depois de ter se separado deles? No templo, fazendo o quê? Ensinando. Desde criança, Jesus já usava a palavra do Senhor, o seu ministério, para ensinar. Depois que ele arrebanhou os discípulos, ele começava, geralmente, todos os textos, começavam assim, e Jesus ensinando-os, diz, ou Jesus dizia, né? A parábola, e aí começa as parábolas, Jesus ensinando a palavra do Senhor para todos os seus discípulos e para aquelas multidões que acompanhavam ao Senhor Jesus. Jesus, então, ensina, conhece e começa a passar esse conhecimento para outras pessoas, para todos aqueles que estavam ao redor, acompanhando. Então, esses discípulos aqui, esses irmãos, do texto que nós lemos de Atos 2, 42, que fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, esses apóstolos já estavam perseverando na doutrina do Senhor Jesus, que era estudar a palavra, que era ler, aprender. Eles liam salmos, eles liam os textos que estavam à disposição deles, que são a leitura que está registrada como no Velho Testamento. Todos eles usavam essa palavra para aprender e para ensinar. Outra coisa que nos chama a atenção é que esses discípulos, eles estavam no templo quando eles foram cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da plenitude, como muitos chamam, né? Plenitude, poder. Então, eles estavam no templo, ali perseverando em oração e foram cheios do Espírito Santo. E estavam no templo também aprendendo, né? Ensinando aqueles que estavam próximos a eles. Mateus 28, 20, tem a ordenança do Senhor. Deixa marcado Atos 2, 42, que nós vamos voltar para eles, tá? Nós vamos em Mateus 28. É um texto conhecidíssimo. Mateus 28, 20, fala o seguinte. Ensinando-os, Jesus, né, quando ele morre, ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, então ele dá a ordem de ir por todo o mundo, pregar, ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz o seguinte no 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, a última palavra que ele dá aos seus discípulos aqui é, e ensinando-os. Quando vocês saírem, pregarem o Evangelho, batizarem essas pessoas que se converterem dos seus maus caminhos, que me aceitarem como Salvador, vocês irão ensiná-los. Ensiná-los o quê? A palavra do Senhor. E os apóstolos, então, perseveravam, irmãos, nessa doutrina, nessa palavra, de evangelizar, de cuidar uns dos outros através do ensinamento. Um outro texto, né, que nós queremos ver, dar seguimento aqui, no versículo de número 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos partir, então, para a parte sobre a comunhão. Né? Nós já vimos a perseverança na doutrina dos apóstolos. E uma coisa que eu aprendi, tenho aprendido, porque a gente nunca aprende tudo de uma vez só, a gente vai aprendendo aos poucos, é que o cristão, né, que não tem nenhuma vontade em ler a Bíblia, em buscar conhecimento, nós temos que desconfiar. Né? Eu não tenho bons olhos para aquele que fala, para que ler a Bíblia, ou então, né, ficar só naquela coisa do salmo. Não que os salmos não sejam importantes, não que os salmos não ensinem, mas a Bíblia não tem só salmos, tem mais 65 livros para a gente ler. Tem mais 65 livros para a gente aprender. Então, assim, fica só no salmo. Eu amo o Salmo 91. O Salmo 23 fala tanto ao meu coração, fala ao meu também, irmãos, e muito. Mas o restante da Bíblia está também para ser falada aos nossos corações, para ser dita, para ser ensinada para nós. Então, a gente tem que não se apegar a um livro só, mas nós temos que ler toda a Bíblia. A parte da genealogia, né? Tem alguém aqui que gosta de ler sobre a genealogia? Fica aquele monte de nomes, né? Mas tem a sua importância, sim. Era para se contar as famílias, né, para se ter o nome das famílias que eram ali
servidoras, né? E seguidoras de Deus. E a genealogia em Mateus tem importância para a gente aprender a família de Jesus, para testificar as palavras que foram ditas por Deus, que da geração de Davi, né, surgiria o rei dos reis. E a genealogia de Mateus nos mostra isso, vai falando desde o primeiro, segundo, até chegar a Jesus. Então, assim, a gente não pode pular, quando estiver lendo a Bíblia, não pode pular as genealogias. A gente não pode pular as ordenanças. Ah, mas isso aqui era para o tempo de Moisés. Não, mas nós temos que aprender também a palavra de Deus num todo. Para nós entendermos o dia de hoje, a gente tem que ler o dia de ontem, o dia antes de ontem, por aí vai. Para nós entendermos toda a palavra do Senhor, a gente não tem que só se apegar a um versículo, a um texto, mas sim a toda a palavra. Tem um presbítero amigo meu, um irmão, né, presbítero, que ele diz assim, é uma frase dele, ele diz assim: texto sem contexto serve de pretexto para, aí pontinhos, para fazer o que você quiser, né? Um texto sem contexto, um texto sem vir antes alguma coisa, é um pretexto para o nascimento de muitas heresias, para o nascimento de muitas coisas falsas. Então, para nós entendermos o texto, nós temos que entender o que está ali ao redor dele, para nós podermos aprender mais e mais do Senhor. Então, cristão que não tem a menor vontade de aprender sobre Jesus e sobre a sua palavra, deve rever se realmente já se converteu, se realmente já aceitou o Senhor Jesus. Porque aceitar o Senhor Jesus e não aceitar aprender a palavra de Deus, tem que rever, tem que rever. Me converti mesmo? Senhor, então converte a minha mente aí, para eu aprender, para me dar vontade de estudar. Espírito Santo, me dá vontade para eu ler Bíblia. Eu começo a ler, vai. Quando eu era adolescente, como os meninos aqui, uma das lições que o professor de escola dominical botou para a gente foi, todos os dias do mês de 31 dias, ler Provérbios. Aí a gente lia um capítulo por dia. Pronto, um mês já foi um livro, né? Aí ele foi aumentando. Depois ele passou para 2 livros por mês, depois passou para 3 livros. Os profetas menores, ele era uma semana toda para ler. Domingo eu vou perguntar para todo mundo aqui. Então, assim, a gente tem que desenvolver hábitos de leitura para lermos a palavra do Senhor e aprendermos mais ainda do Senhor. É válido reler o texto que você já leu um dia? Sim, leia de novo. Como a gente tem um hábito aqui de ficar anotando, chega em casa, relê os textos que foram lidos aqui no templo. Né? Vamos rever, vamos reler, vamos reaprender ou aprender algo novo, né, do texto que já foi lido. Mas nós temos, irmãos, que buscarmos a sabedoria e o conhecimento na palavra do Senhor. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina é ensinamento de Deus para conosco. Comunhão, vamos ver a comunhão que está citado aí no versículo de número 42. Comunhão que vai além das palavras. Dizermos que hoje aqui, nesse momento, nós estamos em comunhão? Sim. Né? Estamos todos reunidos, vamos cumprimentar aqueles que a gente ainda não teve a oportunidade de cumprimentar, é uma comunhão. Mas ficar só nisso? Não. Nós temos que agir. Essa comunhão aqui que os apóstolos tinham, irmãos, vai além do paz do Senhor, irmãos, como passou a semana. Eu te vi semana passada, como é que tem passado os dias. Eu te vi, já tem 15 dias, né? Não tive a oportunidade de ver. Vai além disso. Além de dizer, eu amo ir ao templo e ver meus irmãos. Oh, como eu gosto de estar lá para ver meus irmãos. Vai além disso. Que comunhão é essa? Que o texto diz. Eles perseveravam na comunhão, tanto no partir do pão, quanto nas orações. Né? Não há a menor possibilidade de nós termos comunhão uns com os outros, se antes nós tivermos comunhão com Deus. Com Deus. Primeiro, a comunhão é com Deus. E a gente tem comunhão com Deus com oração e com leitura da palavra. É impossível dizer, o livro de João fala, que como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não vejo Ele, e meu irmão que eu vejo eu não amo? Como eu posso dizer que eu tenho comunhão com os meus irmãos se eu não tenho comunhão com Deus? E ter comunhão com Deus, irmãos, não é dizer, Deus, eu te amo. Não é só isso.
Isso é a manifestação de louvor e de gratidão, de reconhecimento que Deus é o nosso bem maior. Mas ter comunhão com Deus é aprender de Deus. E ter comunhão com Deus manifesta, então, a nossa comunhão com os nossos irmãos. E isso é o Espírito Santo que produz em nós. É o Espírito Santo que faz esse ajuntamento aqui. É o Espírito Santo que faz com que eu goste de você. É o Espírito Santo que faz com que eu ame você. É o Espírito Santo que faz com que eu assista você. Com que eu estenda a mão ao necessitado. Para que eu veja os meus irmãos com os olhos de amor. Com os olhos de gratidão a Deus por cada um que está aqui presente nesse momento. E por aqueles que estão em casa. Por aqueles que não puderam vir. Por aqueles que ainda hão de ser salvos. Então, assim, a comunhão com Deus me faz ter comunhão com cada um de vocês. E essa comunhão fala aqui que é no partir do pão e nas orações. É muito interessante, irmãos, quando esse texto vem até mais na frente e fala, né, que todos os dias eles estavam ali reunidos, né, e eles estavam de casa em casa. Irmãos, eles reuniam de 2 vezes, no templo e de casa em casa. Tamanha era a comunhão. Tamanho era o desejo de estar com os irmãos, com os outros. Tamanho era o ajuntamento da panela, como era bom. Porque eles queriam, eles amavam estar uns com os outros, ali em comunhão, partindo pão, dividindo um pão. Alguns livros, alguns estudos nos diz que esse partir do pão aqui se refere à Santa Ceia, nem à ceia do Senhor. Eles, irmãos, todas as vezes que eles se reuniam, eles ceiavam. Porque era muito gostoso estar ali presente e relembrar o sacrifício que Jesus fez por cada um deles. Então, eles partiam o pão ali, ceiavam, celebravam, cantavam, oravam, adoravam, salmodiavam, se alegravam em estar uns com os outros. E isso não ficava só no templo, eles iam de casa em casa, orando, louvando a Deus e partindo o pão às necessidades. E diz o versículo de número 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Né? Temor a Deus, irmãos, temor a Deus. Né? Reverenciar somente a Deus. E as maravilhas e sinais eram o testemunho daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo. Era o testemunho para que outras pessoas viessem a crer que ali estava a manifestação do poder de Deus, que estava se cumprindo na vida deles o que Jesus tinha prometido, que viria um outro Consolador e faria maravilhas na vida deles. Ali estava se cumprindo, então, a promessa do Senhor Jesus. 45, diz que, 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Todos estavam juntos, irmãos. Estavam ali, para eles era muito bom estar juntos uns dos outros. Não era cansativo, mas sim era prazeroso. Eles tinham o prazer em estar juntos, reunidos, ali naquele momento, pós então o Pentecoste, porque as suas vidas tinham sido mudadas. Né? Tinham sido mudadas pela plenitude, pelo poder do Espírito Santo. 45, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Irmãos, o versículo 45 diz, né, que aqueles irmãos que tinham propriedades, vendiam para auxiliar outros. O texto não está dizendo que ninguém pode ter nada, e nem que os irmãos saíam vendendo e ficando sem nada. Diz que vendiam as propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, havia de necessidade. Se tinha irmãos na igreja necessitando, eles estendiam a mão. É comunhão. É saber que meu irmão está ali necessitando, eu vou repartir. Eu vou dividir, eu vou entregar, eu vou doar. Eu vou fazer a minha comunhão com Deus, agora a minha comunhão com meu irmão. Se meu irmão está ali necessitando e eu dou, Pai do Senhor, irmão, tchau, vá para sua casa, e eu tenho e não reparto, é pecado. Nós vamos ver esse texto, isso, né, que está nos dizendo,
lá no livro de 1 João 3:17. João, lá pertinho do Apocalipse, 3:17. Diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Palavra do Senhor, não é a minha, é a palavra do Senhor. Estou usando a palavra do Senhor para provar, né, o que nós estamos dizendo aqui do texto. Que repartir, doar, estender a mão ao necessitado é um mandamento do Senhor. E o amor de Deus se manifesta quando a gente faz isso. Então, esses irmãos aqui, sim, né, era uma das marcas dessa igreja, e é uma das evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo, é a comunhão com os irmãos. Outras pessoas veem isso e trazem isso como um testemunho para a sua vida, e como um testemunho de fé de nós para os outros, né? Para eles até crerem que nós somos um povo único, que adora um único Deus, que somos regenerados, restaurados, renovados pela palavra e pelo Espírito Santo, e cremos no Deus que pode todas as coisas, inclusive mudar o nosso coração. Uma igreja, irmãos, não pode se dizer, quando eu falo igreja aqui, irmãos, não é denominação presbiteriana renovada, não é denominação Assembleia, não é Batista, não é Presbiteriana do Brasil, não é Brasil para Cristo, não é não. Essa igreja somos nós, igreja com I maiúsculo, não é denominação, não é templo, é igreja, cada um de nós. Larissa é igreja, Bruno é igreja, Isabela é igreja, né? Giovana, Nalva, e assim vai. Todos nós somos igreja do Senhor Jesus. E quando nós nos juntamos, esse povo todo que foi renovado, restaurado, convertido, perdoado seus pecados, no mundo todo se torna a igreja de Cristo. A igreja de Cristo só pode ser evidenciada como cheia do Espírito Santo com ações que estão descritas aqui na palavra dele. Os apóstolos tinham essa evidência e era visto por todos. E nós temos que ter essa evidência. Irmãos, se nós formos egoístas com os nossos bens, nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo. Não abrir o bolso para auxiliar os irmãos, para contribuir com o que o templo necessita, com o que o trabalho necessita, precisamos ser tratados pelo Espírito Santo. Nós não estamos cheios do Espírito Santo se a gente usa de egoísmo, de avareza, de que mais? Né? De todos esses pecados aí que estão descritos lá nas obras da carne em Gálatas 5. Nós temos que ser tratados pelo Espírito Santo e termos o nosso coração aberto, né, à transformação que o Senhor Jesus faz em nós, que o Espírito Santo faz. Então, 44, todos criam, 45, vendiam as propriedades e fazendas e repartiam com todos. Irmãos, esse também doar, esse ofertar, esse dividir, tem que ser de coração. Lembra de Ananias e Safira? Né? Foram para se exibir, né? Vamos se amostrar, como diz lá na minha terra, em Pernambuco, se amostrar, eles falam assim, você é amostrado. Foram se amostrar, se exibir, dizendo que tinham vendido, e mentiram ao Espírito Santo, tiveram sua vida finalizada ali por mentir ao Espírito Santo. Não é dar, não é doar para se exibir, para que vejam, mas é por temor a Deus, por reconhecimento que é o mandamento do Senhor e por amor ao irmão, à pessoa próxima. Nós temos que ter essa visão, irmãos, temos que alargar, né, a nossa visão, não ficar ali, mas para cá, para as costas, para nós vermos quem está necessitado, para que essa comunhão resplandeça no nosso meio. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, estar juntos é uma maravilha. Né? Repartir o pão, então, de casa em casa, juntar as panelas como nós fazemos, é também muito bom. Mas isso tem que ser feito com a alegria.
e com singeleza de coração, com alegria. O pastor Durval sempre diz aqui, né, que nosso culto tem que ser alegre. Mas nós não temos que soltar foguete, lâmpadas azuis, amarelas, isso não é alegria. A alegria é aquela que brota de dentro de nós como reconhecimento pelo amor que o Senhor teve e tem por nós. Porque o nosso presente maior nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Quem de nós aqui recebe um presente e fica triste? Né? Todo mundo aqui abre o presente sorrindo. Ainda tem uns que ainda tem aquela ideia de pegar o papel de presente e jogar embaixo da cama para receber mais, né? Tinha essa coisa de, quando estiver abrindo, vai jogar embaixo da cama que você recebe o próximo. Então, assim, nenhum de nós ganha um presente e abre com a cara fechada, triste. Também nem queria ganhar, não. Fica me dando presente. Não, todos nós abrimos felizes. Fica, deixa eu ver o que é. Obrigada, se tiver mais eu quero. E fica com a alegria estampada no seu rosto, é visível. Como se o que eu ganho no dia a dia, nessa terra, nesse plano aqui, nesse lugar que não é a minha morada eterna, eu fico feliz. Por que então, quando eu venho para o templo, eu não posso ficar feliz adorando ao Senhor pelo presente maior que Ele me deu, que é a salvação em Cristo Jesus? Então, assim, irmãos, esses irmãos aqui manifestavam a sua alegria. Era visível. Lucas, o escritor do livro aqui de Atos, ele escreve dizendo que essa alegria era visível quando uns estavam com os outros. Eles manifestavam no seu rosto, no seu dia a dia, a alegria pelo presente que tinham recebido de Cristo Jesus. Irmãos, eles estavam no contexto de serem perseguidos. Os judeus queriam matá-los e os irmãos estavam ali felizes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabia que qualquer hora, os judeus vinham com os soldados romanos e catavam eles e aprisionavam. Mas eles estavam felizes porque eles reconheciam que o presente maior já tinham recebido e que eles tinham que glorificar a Deus por esse presente maior, que era a salvação em Cristo Jesus. E o Espírito Santo estava fazendo aquilo ali no coração deles, moldando o seu coração, fazendo com que eles ficassem felizes, alegres, de casa em casa, batendo na casa de Adriana. Vamos, Adriana, hoje nós vamos louvar o Senhor lá na sua casa. E abrir as portas e o povo ia tudo para lá, louvar e adorar o Senhor. É o Espírito Santo que muda, que transforma, que traz renovação. E o Espírito Santo, então, faz na vida desses homens isso. E eu quero voltar, irmãos, para essa parte aqui do 42 que falam nas orações. A gente não pode deixar de falar sobre a oração. A oração é uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Igreja, igreja, Deise, se eu não orar, está errado. Eu não estou cheia do Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu tenho o Espírito Santo, que eu estou cheia do Espírito Santo, se eu não tiver uma vida de oração. Eu tenho que orar. Orar, irmãos, não é um dever. Orar é um privilégio. É você poder falar com Deus. Pense agora em você falar com uma pessoa bem importante aqui da terra, que você admira, que você gosta, mas que não está ao seu alcance. Que você fala, aquela mulher, aquele homem, se eu pudesse falar com ele, tirar uma foto com aquela pessoa, eu ia ficar tão feliz. Eu ia ficar assim, e como, né, Nilcélia? Então, assim, e Jesus, e Deus, você tem acesso a Ele através da oração. Então, não é um dever, não é uma obrigação. Eu vou orar hoje. O pastor mandou fazer uma campanha de oração todo dia, 3 horas da manhã. Não é dever, irmãos, é privilégio. É um privilégio a gente poder orar ao Senhor, poder buscar a Deus e saber que Ele está nos ouvindo. A palavra fala que a mão de Deus não está encolhida, nem Ele está surdo para que não possa ouvir as nossas orações. Então, é um privilégio eu poder dobrar meus joelhos, sentar, ou em pé, andando dentro de casa, orar ao Senhor, buscá-lo, suplicar, pedir, clamar, agradecer, louvar. É um privilégio. E é uma das características, é uma das evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo, é orar, é a oração. Vamos ver aí, Atos 1,14. Volta só um pouquinho aí a página. 1,14. Fala assim, todos estes são os discípulos, perseveravam unânimes em oração
e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, os irmãos de Jesus. E todos estes perseveravam unânimes em oração. Aí tem, né, dizendo que eram os discípulos logo acima, no versículo de número 13. Então, eles perseveravam unânimes em oração. Nós vamos continuar folheando aí o livro de Atos, só para a gente ter o testemunho e a confirmação do poder da oração. Capítulo 3, versículo 1 de Atos. Vamos continuar em Atos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Eles iam ao templo orar, né? Vamos aí para o capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, a minha versão fala moveu-se, mas tem algumas versões aí que fala tremeu o lugar. Irmãos, imaginem que maravilha. Estarmos reunidos orando e o lugar começar a tremer, começar a mover-se, e todos serem cheios ao mesmo tempo do Espírito Santo, e todos saírem anunciando com ousadia a palavra de Deus. É uma maravilha, irmãos, é uma bênção. Capítulo de número 6, versículo de número 4. 6:4. Mas nós, né, quando os discípulos instituem os diáconos, eles dizem o seguinte: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 9:11. Vamos ver uma evidência de mais oração, de mais resultado de oração. 9:11. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Aí o texto fala, porque ele está dormindo. Né? 9:11. Pois ele está orando. Era como, né, o sacerdote iria encontrar ali Saulo nesse momento. Saulo havia se convertido, né? Caiu lá do cavalo quando a luz né, resplandeceu, e ele chegou a cair e perguntou, né? Porque ouviu a voz e perguntou quem tu és, e Jesus falou: eu sou aquele que tu persegues, e ele ficou cego, foi levado, né, para Damasco, e lá Ananias, o Senhor falou com Ananias: vai nesse endereço que eu estou te dando, e chegar lá, você bate, pergunta pela casa de Judas, e bate na porta desse homem e procura por um rapaz chamado Saulo, porque esse está orando. Saulo estava orando, irmãos. Saulo estava ali clamando ao Senhor, após a sua conversão, após o seu reconhecimento de anos e anos, né, lutando contra Deus, lutando contra o Senhor Jesus. Mas Saulo ora. Saulo ali está de joelhos orando, ou sentado, ou deitado. A Bíblia não fala em que forma ele está, mas ele fala que ele estava orando. É uma evidência de uma pessoa convertida, é orar. É a evidência de uma pessoa que é chamada por Jesus. É a evidência de uma pessoa que tem o Espírito Santo, é orar. Outro texto que nós vamos ver sobre a oração é o último. É o texto do capítulo 16. Esse aqui, irmãos, eu não sei quantos de nós estaria orando nesse momento. Teria coragem de orar. Eu não sei quantos de nós teria coragem ali de estar orando nessa situação aqui. É o relato de Paulo e Silas, que estão presos, né? E aí diz que perto da meia-noite, vamos botar aí 11 horas e 45 minutos, 11h50, perto da meia-noite, presos. E não é essa prisão que a gente conhece hoje não, irmãos, que tem, né, celas entreabertas para entrar um arzinho, né, tem umas aí que tem televisão de 42 polegadas, né, tem umas prisões aí que está dando de 10-0 em muitas residências, mas era uma masmorra, um lugar no subterrâneo, um lugar frio, úmido, cheio de rato, proliferação de doenças. Era um lugar onde eles ficavam, imagina aí, no solo, lá numa gruta, pedras, e a pessoa saía, né, a sala em cima, e descia-se, ia lá para o solo. Quem já teve a oportunidade aqui de ver as minas em Brejinho,
Tem uma noção do que eu estou dizendo, aquele lugar fundo, que tem que descer profundo, e ali paredes, não tinha nada de reboco, nada de pintura, porque era na pedra, ou levantado de material qualquer que fosse da época. Era um lugar frio, úmido, gelado, e eles estavam ali presos, aprisionados, além de encerrados dentro, presos, estavam aprisionados com algemas, não eram essas algemas na mãozinha, eram correntes nos tornozelos para eles não fugirem, para não saírem correndo, e eles estavam ali presos, e perto da meia-noite, que muitos de nós já estão dormindo, no soninho da beleza, no soninho do descanso, fala o texto que, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, glória a Deus, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Quem de nós, irmãos, numa situação terrível como essa, estaria orando e cantando? Eles estavam suplicando, orando ao Senhor, provavelmente, mas eles cantavam a Deus. Quem de nós, numa hora tão difícil, vai glorificar, vai orar, vai adorar a Deus, se não for pelo Espírito Santo? Se não for pela unção do Espírito Santo, irmãos? Quem de nós, na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora da dor, perto da morte, vai ter forças para adorar a Deus, se não for pelo Espírito Santo? Quem de nós vai poder dobrar os nossos joelhos e clamar e dizer glórias a Deus? Senhor, eu te glorifico porque eu estou nessa situação pelo amor do Senhor. Quem de nós, irmãos, se não for pelo Espírito Santo? Quem de nós, se não estivermos cheios do Espírito Santo, mas cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, vai ter coragem de orar, de glorificar a Deus, presos, algemados, acorrentados, à beira mesmo até da morte? E esses homens fizeram isso, porque estavam cheios do Espírito Santo. Porque eram homens que reconheciam que antes eram presos, que antes estavam no pecado, mas hoje eles tinham recebido o presente do Senhor, que era a salvação, e estavam cheios do Espírito Santo e podiam glorificar a Deus. É evidência de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma outra evidência, voltando para finalizar, em Atos 2, fala da oração contínua, É o último versículo, 46, que fala, e perseverando, unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Diariamente, irmãos, o versículo 46 falam que todos os dias no templo. Então, é diariamente. A nossa oração é diariamente. A nossa adoração ao Senhor é diariamente. A nossa exaltação a Deus é diariamente. Não é domingo a domingo, não é de terça, não é dia de quinta, só. É todos os dias. A evidência de um cristão cheio do Espírito Santo é buscar ao Senhor todos os dias. É estar em comunhão com Deus todos os dias. É estar em comunhão com meus irmãos todos os dias. Meus irmãos, eu tenho que ir na casa de todo mundo todos os dias? Não. Não é isso. É orar por meu irmão, é lembrar dele, é falar com ele, É falar para Deus dele. Senhor, me lembro dos meus irmãos. E aí não vai lembrando o nome, vai colocando todo mundo na conta, irmãos. Deus é todos meus irmãos, são todos aqueles que já aceitaram ao Senhor. Não são os irmãos apenas da denominação presbiteriana renovada, são todos meus irmãos, são os perseguidos, são os que estão nos países perseguidos. Orar ao Senhor todos os dias, perseverar na doutrina todos os dias, para nós podermos responder às perguntas que vêm para nós, às indagações, às heresias, aos ventos de doutrina, para nós podermos ter firmeza na nossa fé. Quando alguém vir dizer para você que o feminismo, o comunismo, o islamismo e tanto ismos que tem por aí é verdadeiro, você tem palavra para combater todas essas heresias. Quando dizerem para você que você só pode ser cristão se você usar a calça em tecido do tamanho 44, dobrada com a barra para dentro, para fora, no ponto tal, você tem a palavra do Senhor para combater isso, porque é uma heresia, é um uso e costume. E aí você, mesmo, mas bem que o irmão usou lá uma palavra, um versículo. Não, irmãos, a palavra do Senhor é num todo.
esqueceu aí do texto que virou um pretexto, né? Então, assim, a gente tem que, sim, conhecer a palavra do Senhor todos os dias, perseverar todos os dias. O texto fala que era no templo e de casa em casa, né? Diariamente. A adoração é contínua, não é só os domingos, né? Como nós já tínhamos falado, né? Todos esses irmãos tinham pleno conhecimento de que haviam recebido o melhor presente, que é o Espírito Santo. Outrora, eles eram perdidos, agora eles foram salvos, assim como nós. Outrora, nós éramos, né, pessoas que eram tristes, e hoje nós somos felizes. Outrora, eles e nós éramos blasfemos, e hoje nós somos adoradores desse Deus maravilhoso, porque nós fomos restaurados, nós fomos renovados, né? Usar a palavra renovados pelo Espírito Santo. Devemos cultuar a Deus com alegria e com temor, porque Deus é santo, santo, santo. Nós temos que adorar a Deus, irmãos, com temor e com alegria, porque Deus é santo, 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 e Ele não aceita nenhuma adoração de aparência, Ele não aceita nenhum culto de aparência, mas um culto alegre, um culto de um verdadeiro adorador, ou aquele que adora em espírito e em verdade, reconhecendo que Ele é santo, santo e santo. Uma igreja que aprende é uma igreja que ensina, né? É uma igreja que produz homens e mulheres para através da evangelização. 47 fala que o crescimento tem que ser natural. O que fala aí? Todos os dias acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, é um crescimento natural. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos as evidências, nós somos uma igreja que evidencia estar cheio do Espírito Santo, perseveramos na doutrina, na palavra, adoramos o Deus único, conforme a palavra diz, oramos, estamos em comunhão um com o outro, o Senhor vai acrescentando, vai mandando gente, como a gente tem visto, porque o Senhor não falha, não muda, e aí nós vamos evangelizando, que aí, né, nós não podemos só sentar aqui, dar glória a Deus e esperar que o Senhor, vai lá, fulano, toma um rumo ali, né, vai, desce a rua da Barroquinha, para na direita, da esquerda, entra naquele templo. Sim, o Senhor faz isso, faz, mas precisa que a gente evangelize, que a gente saia. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Precisa então que nós saiamos, que a gente evangelize. Uma igreja que evidencia o enchimento do Espírito Santo, evangeliza. Bate de porta em porta, chama, conclama, proclama, ensina, fala. Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Eu preciso aprender muito, viu, irmãos? Que tem hora que eu deixo escapar alguns por aí. Mas, assim, nós temos que ser aprendizes da palavra do Senhor e sermos executores da palavra do Senhor. Nós precisamos fazer como esses irmãos, testemunhar, perseverar, e aí o Senhor vai acrescentando, né, a igreja, aqueles que aqueles que hão de ser salvos, e não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. O Senhor dá o crescimento. Só alguns textos, os irmãos anotem, nós não vamos ler para não ocuparmos o tempo, que já estamos chegando no final. Deus faz na nossa igreja, né, faz ela crescer, e sermos uma igreja completa, cheia do Espírito Santo. Eu vou dizer os textos, irmão, anotem em casa, vocês leem. Todos no livro de Atos. Atos 1:15 fala da conversão de 120 pessoas. Atos 2:41 fala em 3.000 pessoas convertidas de uma vez só. 3.000. 2:41. Atos 4:4 fala em 5.000 pessoas. Você confere e chega lá na Bíblia. Se estiver errado, me puxa a orelha lá no grupo. Atos 5:14 fala de uma multidão. E, por fim, Atos 9:31, esse eu vou ler para nós finalizarmos, que diz o seguinte, Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz,
e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A igreja aí, irmãos, já tinham expandido, não estavam mais só em Jerusalém. Olha lá, né, em Jerusalém se converteram 3.000, 5.000, uma multidão, mas aí no relato de Atos 9:31, diz que a igreja em toda a Judéia, pós-conversão de Saulo, né, em toda a Judéia, Galileia e Samaria, essas tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, porque eles evangelizavam. Então, uma evidência da igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é evangelizar. Nós não podemos ficar apenas aqui dentro. É confortável? É. É bom? É. É necessário estarmos juntos? Sim. Mas, além disso, nós temos que evangelizar. Muito além de estarmos aqui, nós temos que evangelizar. Nós temos que proclamar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, para que outras pessoas recebam o presente maior que você recebeu. Não fique com ele só para você. Esse presente é para todos aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus, que é a plenitude do Espírito Santo, que é se converter ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, terem os seus pecados perdoados como eu tive, como você teve, como todos nós estamos hoje aqui. O presente nós recebemos, mas nós também precisamos passar adiante. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos dizer ao mundo, às pessoas, aos nossos parentes, amigos, conhecidos, não conhecidos, desse amor do Senhor. Nós temos que dizer, mas eu não sei. E o Espírito Santo fala. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo ensinamento. Peça ao Espírito Santo forças. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a pregar, a falar, a testemunhar, a abrir um texto, estudá-lo e falar para alguém daquele texto. O Espírito Santo capacita, irmãos. Esses homens aqui eram iguais a nós. Esses 12 homens tinham família, trabalhavam, eram pessoas dedicadas à sua família, à sua vida, e o Senhor Jesus chamou. Eles ouviram, se converteram, e aí foram cheios do Espírito, esperaram a promessa e foram cheios do Espírito Santo, buscaram, continuavam orando, continuavam unânimes na oração, na perseverança, na doutrina que o Senhor Jesus já tinha dado a eles e continuava dando, ensinando, eles perseveravam, oravam todos os dias, tinham comunhão uns com os outros e saíram evangelizando. O evangelho começou lá em Jerusalém, tomou conta, Judéia, Galileia, Samaria. Aí foi, Estados Unidos, Brasil, Bahia, Caetité, a sua casa, o seu lar. Lembre-se de quem era a sua família, de como era a sua vida, de como era a minha vida, eu sei como ela era. Lembre-se de que pessoa maravilhosa em que pessoa maravilhosa você se tornou depois que se converteu ao Senhor, porque alguém falou de Jesus para você. Alguém estava ali, cheio do Espírito Santo e falou de Jesus para você. Que nós, irmãos, busquemos incessantemente a instrução da palavra, a comunhão, e devemos ter com Deus e com os irmãos essa comunhão, e orar, e evangelizar. 1 Pedro 2,9 diz que nós antes éramos, não éramos povos, e aí nós nos tornamos raça eleita, povo santo, adquirido, sacerdócio real. Fomos chamados das trevas para a luz. É isso que o texto de Pedro fala, que nós fomos chamados, transformados para pregar a luz, que é o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, irmãos, todos os dias nos capacite e que nós, como igreja do Senhor, tenhamos essas 3 colunas, a comunhão, o crescimento e a perseverança na doutrina, que é a palavra do Senhor. Esse texto tem mais explorações, irmãos. Leia em casa, explore mais, anote, estude esse texto. É maravilhoso e você vai aprender, assim como eu aprendi muito, muito, muito nesse texto de Atos 42, até o versículo de número 47. O Senhor nos abençoe, o Espírito Santo nos instrua, nos capacite dia após dia a falarmos do amor do Senhor Jesus. Sejamos, irmãos, igreja cheia do Espírito Santo. Amém.